Est-ce que tu veux le louer? 1 Samuel chapitre 4e, 1 de Samuel, Chapitre capítulo 4. 4. j'aimerais qu'on lise versets 4 à 7. Eu gostaria que lêssemos o versículo 4 e À 5. 7. 4 à 7. Simanango Totangi verset 10. 1 de Samuel, 1 Samuel chapitre 4e, capítulo 4. versets 4 à 7. Começamos no quarto versículo. Levantemos, por favor, para honrarmos a palavra de Deus. 1 de Samuel, capítulo 4, quarto versículo. Tu peux te mettre, Dieu te bénisse. Amém. Pode tomar o seu assento. Fanda Esika Ozali. Toma o seu assento. Pendant quelques instants, avant que l'on prie, Durante alguns instantes antes de orarmos, j'aimerais que tu apprendre na lisolo. eu gostaria que aprendêssemos nessa história. L'histoire Toti Kotanga, A história que acabamos de ler, je crois que Oyebiango bien. eu acho que você conhece melhor. C'est dans le livre 1 Samuel. Está no livro de 1 de Samuel. C'est alors que Samuel, un jeune, É assim que Samuel, jovem, azobanda ministère naye. começava o seu ministério. La Bible dit dès le début, A Bíblia diz desde o começo, abandiango na contexte moko ya crise. começou com um contexto de crise. Samuel, c'est un serviteur de Dieu, o abandé musala naye na moment favorable te. Samuel é dos servos de Deus que começou a sua obra não no momento favorável. Zambazo benge na moment moko ya crise. Deus chamava ele, mas no momento em crise. Azobando tambola na nzambe na moment ya crise. Ele começou a andar com Deus, mas no momento de Et crise. na ba moment où ya crise, la Bible dit ceci. Nesses momentos da crise, a Bíblia diz, Soki otanga kamakomi, se você tem lido as escrituras, que moko ya ba ennemi ya Israël. você vai saber que dos inimigos de Israel, Kombone yebana ezaka ba Philistin. o seu nome foi conhecido, são os filisteus. Peuple oyo ya ba Philistin. Esse povo filisteu Bazalaka ba ennemi ya Israël pendant des temps, des siècles. era amigo de Israel durante anos, Bazalaki séculos. banguna Eles eram inimigos pendant des siècles. durante séculos. Et la Bible dit dans cette époque, E a Bíblia diz nessa época ba telemi basala bitumba na que Israël. eles se levantaram contra Israel. Pendant que ba Philistin bazo telema na bitumba, Enquanto os filisteus levantavam para a batalha, Israël bazaki na assurance. Israel tinha uma segurança, uma Babi certeza. que nzambe oya longisaka za nzambe na biso. Sabiam que o Deus que dá vitória é nosso Deus. Nzambe oya longa ba égyptien aza nzambe na biso. Deus que venceu os egípcios é nosso Deus. Alors bazaki na assurance Então eles tinham a que certeza bitumba to ke obunda to longa de ngo. que essa batalha vamos lutar e vamos vencer. Avec cette assurance, Com essa segurança, La com Bible essa diz certeza, ceci. a Bíblia diz batelemi que se levantaram bakena bitumba. e foram para a batalha. Sauf que tango bakomi liboso banguna na bango. Só que quando chegaram diante de seus inimigos, Balonga te. eles não venceram. Ba Philistin ba beta bango. Os filisteus bateram Et la neles Bible dit que bakufa 4000 hommes. e a Bíblia diz que morreram 4.000 homens. Tango ba comprendre que to komo pola na Quando bitumba. entenderam que estavam derrotando na batalha, Israël a bima kambu foi changer. Israel pensou que as coisas tinham que mudar. Technique foi changer. Tínhamos que mudar a técnica. Batindi batuti na silo. Mandaram gente até Siló. Na silo esika Samuel afandaka. Em Siló, onde morava Samuel. Na silo esika arche Siló, fandaka. onde habitava a arca do Parce que Senhor. Israël azalaki na makanisi moko. Israel tinha pensamento. Israël azalaka na assurance moko. Israel tinha uma certeza. Bakoki na bango kolonga biso. Podem até nos vencer. Mais soki arche de l'alliance Mas se a arca da aliança eza na biso, tiver com a gente, mutu akolonga biso aza te. ninguém poderá nos vencer. Balobi biso moko na pamba tokopola na biso. Disseram, nós assim em vão podemos até Mais derrotar. soki sanduku ya nzambe ye na Mas biso se na a bitumba, arca do Senhor vir com a gente nessa batalha, eza synonyme ya elonga. é o sinônimo da Et la vitória. Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Batindi kozwa arche. pediram para trazer a arca. Arche de l'alliance ye na champ de bataille. A arca da aliança chegou no campo de Ba batalha. continue bitumba na assurance. Continuaram a batalha com a Bible certeza. lobi tangu arche ezokoma. A Bíblia
diz quando chegou a arca, Israël abandi loué. enquanto chegava a arca, Israel começou a louvar. Israël abandi ganga. Israel começou a dar gritos, Kaka ndenge amesana. como de hábito, Parce que arche tambola en silence. porque a arca não anda em silêncio, Et não. pour montrer que Dieu était E présent, para mostrar que Deus estava presente, la Bible dit que louange na bango ningisa mabele. a Bíblia diz que o louvor deles estremeceu a terra. Nzamba koti na champ de bataille. Deus entrou no campo de batalha, Aningisi mabele pour l'accès que je suis présent. tremeu a terra para demonstrar que estava presente. Mais la suite était lamentable. Mas o seguir era lamentável. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Na arche na bango, com a arca, bakena bitumba, eles foram para a batalha, ba filiste ba beti mas os bango. filisteus bateram neles. Na bitumba liboso, Na primeira luta, sans arche, sem a arca, bakufa 4 000. morreram 4 Mais mil, avec l'arche, mas com a arca, bakufa 30 000. morreram 30 mil. Et pire encore, E pior la ainda, Bible me dit ceci. a Bíblia diz o seguinte: Bakangi na arche, prenderam até a oh, arca, bazalaki considérer la présence et que la eles gloire de Dieu. consideravam como a presença da glória de Deus. Ba Philistin bakena on pa na Os bango. filisteus levaram com eles. To beti bino, Nós nos batemos, e também levamos o vosso Deus. quelque part na okanisa na omona ba Philistin ba oloba. Em algum lugar eu penso os filisteus falando, Bokotaka na Égypte, entraram no Egito, bobeta Pharaon, bateram no faraó, bomela na banzambe na bango. vocês engoliram até seus deuses, Sikoturo bozui revanche. mas dessa vez vocês tiveram a vingança. Boye to beti bino, Vieram, nós batemos em nzambe vocês, na bino prisonnier. e o vosso Deus está prisioneiro, Alléluia. está preso. Alléluia. Amém. Amém. Et j'aimerais apprendre dans cette Eu histoire. gostaria de aprender nessa história. Arche kei, A arca se foi, Israël a perdre bitumba. Israel perdeu a batalha. J'ai compris une chose. Eu entendi uma coisa: Toute obscurité dans ta vie est la kisite que nzamba tikio. todo escuro na sua vida não quer dizer que Deus te abandonou. Tout problème, tout malheur de ta vie est la kisite que nzamba omonate. Todo problema, toda desgraça da sua vida não é um sinônimo que Deus não está vendo. Échec nion soit vie na yo est la kisite que nzamba musika na yo. Toda derrota da sua vida não quer dizer que Deus está longe de você. Israël croyait qu'il jamais qu'on perdre bitumba na arche. Israel achava que nunca poderia perder a batalha Mais com a laisse-moi te arca. dire qu'on perdre pe bitumba moko na nzambe no Mas pembe. deixa eu te dizer que você pode perder uma batalha, mas com Deus ao seu lado. Kimi ekolongwa pe na ndaku na yo me nzamba A aza. paz pode sair da sua casa, mas Deus existe. Okoluka pe viser simbelo te kangami me nzamba na yo. Você pode estar procurando visto, não está dando certo, Ce n'est está pas- tudo ce fechado, n'est mas Deus pas está com chaque você. fois que la barque ezoningana nde Yesu aza te. Não é todo momento que o barco está se mexendo é que Jesus não se Il y a encontra. des fois Jésus akoza na kata barque mena mipepe na bambonge bangi ye te. Às vezes Jesus pode estar dentro do seu barco, mas até as tempestades e vento não temem La a Bible me dit ele. que ce jour-là, pendant qu'il traversait avec les disciples, A Bíblia diz que naquele dia, enquanto ele atravessava com os discípulos, Yesu aza na kati ya barque, mais barque ekomi menacé. Jesus estava no barco, mas o barco foi ameaçado. Nzambe akoza na kati ya ndako no me kimi elongwe na ndako Deus na pode yo. estar na sua casa, mas a paz sair de Nzambe lá. akoza na kati ya vino momoni makambo esimba Deus te. pode estar na sua vida, mas você vê que as coisas não dão certo. Alors ce n'est pas chaque fois dans ta vie Então não é toda vez na sua que vida omoni blocage eleki que makasi você vê que há muito bloqueio o comprendre que Nzambe aza te. e você entender ou achar que Deus não está J'aimerais aller ali. plus loin. Eu gostaria de ir mais Ce n'est pas além. chaque fois dans ta vie Não é toda vez na sua que ozomona vida vie ezosimba te. que você vê que as coisas não dão certo O conclure que oza na kati ya prison e bandoki. você concluir que está numa prisão dos Ce n'est pas feiticeiros. chaque fois dans ta vie Não é toda vez na sua soki vida. makambo ezosimba te. Quando as coisas não estão dando certo, Oluka bandoki akobengana. você procura feiticeiros ou bruxos para expulsar. J'ai compris que l'obscurité, Eu entendi que a obscuridade, quand je parle de l'obscurité, quando eu falo da escuridão, je vois des problèmes, eu estou vendo je vois la problemas, pauvreté, estou vendo a je pobreza, vois les maladies. eu falo da doença, Nyonso esepelisaka biso te na tudo que mabota. não nos agrada a nós nas famílias. J'ai compris que l'obscurité, Eu entendi que a escuridão ezala pe na babénéfice nango. também tem seus benefícios. Donne-moi un amen que je continue. Me dão um amém para eu continuar. Dans la Bible, j'ai compris que l'obscurité, Eu estou dizendo que entendi ba problème, os problemas na mabota, nas na famílias, vie na yo, na sua vida, na ndaku na yo, na sua casa, ezalaka na babénéfice nango. também tem seus benefícios. J'aimerais qu'on étudie quelques 3 bénéfices, il y a pas de Eu problème dans gostaria ta que vie. estudássemos os 3 benefícios dos problemas na sua La vida. première des choses, A primeira das coisas, molili a escuridão et edaka biso. nos ajuda
tu examiner vie na biso. para examinarmos as nossas vidas. L'obscurité, A escuridão, les problèmes, os problemas, ememaka yo na nga. te leva você Ou e bien, eu, il faut emema yo na nga. ou tem que levar você e eu To s'examiner. para nos examinarmos. Oyebi soki makambo nyonso ekende bien. Sabe se tudo está indo bem? Oyebi soki ozoluka makambo nyonso osala esimba. Sabe se você procura ou busca tudo e dando certo? Oko bando kende pembeni maleme musika nzambe Você okomprendre. pode estar indo do lado, pouco a pouco, longe de Deus, sem perceber. L'onction souvent trompe. A unção, muitas das vezes, La richesse engana. souvent trompe. A riqueza, muitas das La vezes, paix engana. souvent trompe. A paz, muitas das vezes, Ba engana. pasteur rebelle lelo bakoma musika nzambe. Muitos pastores hoje que se tornaram longe de Bakenda Deus, musika mbala mote. eles não foram longe de uma vez só, não. Onction de kosa. A unção é que enganou. Nazo sumuka me guérison eza. Eu estou pecando, mas a Nazo cura. sumuka me matei ezaka. Eu estou pecando, mas ainda há Nazo pregações. sumuka me église eza Estou plein. pecando, mas a igreja está cheia. Lorsque ba problème eza te. Quando não há problemas, Okokanisa lokwa nzambe azaka. você pode continuar achando que Deus Alors, está ali ainda. Des fois l'obscurité Às vezes a escuridão ezalaka ba garde-fou oyo nzambe atie na nzela na yo. são guardas loucos que Deus colocou no seu Soki oke caminho. na mai na océan, Se você for no même oceano, na fleuve, mesmo no mar, ocomprendre que na mai nzela ezalaka te. você vai entender que no mar não há caminho. Mais soki oye pembeni ya praia, Mas se vir perto da praia, omona batiaka baflotteur você boyas, vai encontrar boias. batiaka baflotteur likolo ya mai. Tem boias por cima da água. Moto azokumba masuwa Aquele que está dirigindo o barco ayebi ke kuna eza limite na okende sabe kuna que te. ali é o meu limite, não posso ir para lá. L'obscurité dans ta vie A escuridão na sua vida ekolakisa balimite nzambe aotiela oleka pode te. mostrar limites que Deus coloca para você não ultrapassar. Dans ta vie de foi faut telema Na kovandi. sua vida de fé, você tem que parar e Le pensar. problème avec l'église ou O les chrétiens, problema com a igreja ou com os crentes, nous avons des erreurs graves. nós temos dois erros gravíssimos. Première erreur grave, O primeiro erro grave, kaya liboso o primeiro caso, eza bato balobaka que tudo o que você está passando é uma prova. é aquilo que as pessoas dizem, nyonso ozo passei, sabe, preuve. Nyonso ozolekisa eza examen nzambe. Tudo que você está passando são provas. Ce n'est pas tous les problèmes ezaka examen. Não é todo problema que é uma Eza na prova. baproblème mosusu moto aolekisa kosa conduite na ye. Há outros problemas que a pessoa atravessa por causa da sua própria Eza na conduta. makambo mosusu ozolekisa par rapport ya lolengo mitambusi. Há outras coisas que você está passando é pelo seu jeito Il de faut andar. telema ofanda obandokanisa Você ou tem que analyser. parar, sentar, pensar e analisar. Ce n'est pas tout problème eza valeur nzambe aolekisa yo. Não é todo problema que é um vale que o Senhor está te atravessando, Baproblème mosusu não. akolekisa eza bavaleur yo moko mikotisa. Há problemas que você pode estar passando, são vale que você mesmo Aleluia. se penetrou, se entrou. On a Amém. deuxième catégorie de gens. A segunda categoria de gente, Eza na bato bamonaka bandoki na bademo na baproblème nyonso a na gente bango. que só vê feiticeiro, demônios em tudo Ayoka que é mutu problema pasi na vida bandoki a dele. famille. Se está com dor de cabeça, são feiticeiros da Akotisa família. vise simba te babloke Se nga na dá Afrique. entrada visto, não dá certo, estou bloqueada Akona na makambo vida. esimba te eza kaka guerre ya Quando bandoki. vê as coisas não estão dando certo, são guerra dos demônios. Visa mosusu ozozwa te mpo nzambe aboyi okende Ah, Europe. visto você não está conseguindo, Ah. talvez porque Deus não quer que Makambo você vá mosusu para a ekosimba Europa. te mpo nzambe nalingi te. Outras coisas não dará certo porque Deus mesmo não quer. Makambo mosusu mpe ekosimba te mpo na bandoki te. Outras coisas não dá certo não por causa dos Mais eza mpo bruxos, nzambe ana poso changer quelque chose dans ta mas vie. é porque Deus quer que você mude alguma coisa na sua Eza na vida. baobscurité mosusu Há certas escuridões eyaka mpo changer direction. que vêm para você mudar de direção. Nazotambola na Eu nzela estou andando pelo ntango na caminho, comprendre que nakutani na bamur na mas obscurité. quando eu entendo que eu estou diante de Il paredes faut na ou comprendre escuridão, que cette obscurité eza mpona changer eu direction. tenho que entender que essa escuridão é para eu mudar de Alors direção. les problèmes O problema oyo tozolekisa na que mabota estamos passando, atravessando nas famílias, emema yo d'abord ovanda que leva okanisa. você primeiro sentar e Qu'est-ce analisar, qui ne va pas pensar dans ma vie? o que não vai andando, o que não está certo na minha Qu'est-ce qui ne vida, va pas dans ma maison? o que não vai bem na minha Qu'est-ce casa, qui ne va pas dans ma o
famille. O que não vai bem na minha Il y a un família. problème, l'église. Há problema, a Toda a igreja. facilité à sunga ba famille na Temos biso. facilidade de ajudar as nossas Eza facile famílias. otinda moi $100 na É Congo. muito fácil mandar $100 na Eza África. facile au gêner pour la famille. É muito fácil jejuar cerca Mais da ça a sua toujours été família. difficile qu'on évangélise nos Mas familles. sempre é muito difícil evangelizar j'aimerais as répéter famílias. cela, j'aimerais Eu répéter. quero repetir isso. Ozara na facilité otinda $100 na Você tem Afrique. facilidade de mandar $100 Ozara na na facilité África. osambela na bengani ba Tem démon na libota na facilidade de ngai. orar, estou expulsando demônios na minha Même coloni família. de parar ovando ta la conduite ba ndeko na yo Mas qual dia você parou para olhar a conduta dos seus irmãos? pour évangéliser bango. Para você evangelizá-los? C'est vrai que nous aimons dire Verdade, podemos dizer, crois au Seigneur creia ao Senhor, et tu seras sauvé. que será salvo. Toi Tu et ta famille. e a tua família. Mas Seigneur, le homoko. Mas esquecemos de uma Le malheur coisa. atteint et l'Éternel en délivre. A Se você desgraça malheur sempre atteindre atinge juste, os l'Éternel en justos sanine. e o Senhor sempre os liberta. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Il y a des problèmes au libota no bénéficier na nguya na yo. Há problemas que a sua família está beneficiando do seu poder. Mais na makambo onction nous incapable de sunga. Mas há coisas que a sua unção é incapaz de Quand il y a des ajudar. problèmes, Tantos problemas. examine ta maison. Examina, analise a sua casa. Israël a quel liboso à Jéricho. Israel foi diante de Jéricho Jericó. est une des villes les plus fortifiées. Jericó era uma das cidades mais Moko fortificadas. banguna baleki makasi ezalaki Jéricho. Dos mais inimigos fortes era Jericó. Israël a quel liboso à Jéricho. Israel foi diante de Jericó. A affronté bango na facilité. Enfrentou eles com toda a facilidade. Mire kweya. A muralha caiu. Israël a longa. Israel venceu. Mais justement après, Mas logo depois, a komi liboso mwa mboka mwa muke. chegou diante de uma cidadezinha Babenga ngo Ai. que se chama Ai. Tango Josué atali Ai. Quando Josué olhou para o Ai, Habitela basoda musubo pema na bino. disse: olha, não precisa nem tantos soldados, outros vão repousar. Tozora mwa quelques personnes. Vamos tomar somente algumas pessoas. Et ana mwa mboka muke. É uma cidadezinha. Mais la Bible dit ceci. Mas a Bíblia diz o seguinte: Tango bakoma liboso Ai. quando chegaram diante do Ai, da Ai, Babetama sérieusement. eles foram batidos Babetami seriamente. sérieusement. Foram batidos Et seriamente. j'aime E Josué. eu amo Josué. Josué atali abi quelque chose mon Josué papa. olhou e disse: alguma coisa aqui não Abi vai loko bem. mwezo simba te na Disse: ndako yo. alguma coisa aqui não está dando certo Nana nessa posa ba casa. mama oyo bazwaka contrôle ndako na Eu ye. preciso daquelas mulheres que têm controle de suas Afin de casas. comprendre que na ndako eloko mwezo simba E te. ela para e observa que alguma coisa nessa casa não Afin dá de te certo. habiter na libota na nga quelque chose ne marche pas. Observa e diz: não, alguma coisa não anda bem na minha Analyse família. ta famille. Analise a sua Olini família. pauvreté si là. Você quer que acabe a Maladie pobreza? si lá. Que acabe a doença? Quelle est la conduite de ta famille? Mas qual é a conduta da sua família? Nzamba alaka na posa bokoma ba riche te. Deus não precisa somente de você se tornar Ana posa yo na ricos. libota no bokota Ele lola. quer que você e a sua família vão para o reino dos céus. Alléluia. Amém. C'est ce que Dieu veut. Isso é o que Deus Et personne quer. amène à bien à Me continuer. dá um bom amém para poder continuar. Alors examine-toi. Então, analisa-se. Il y a des problèmes dans ta vie. Há problemas na sua vida? Lolenge ni ozomitambusa. Como é a sua Obi, conduta? tomesana mabe. Sabe, nos acostumamos mal. J'aimerais te dire une vérité qui fait Eu mal. gostaria de te dizer uma verdade que fere. Tu sais la présence de Dieu. Sabe, a presença de Deus, Nesika obo santo ezate. no lugar onde não há santidade, Et comment à danger. se torna perigo. La présence de Dieu. A presença de Deus, La gloire de Dieu. a glória de Deus, Nesika obo santo ezate. no lugar onde não há Et santidade, comme à motambo. se torna uma armadilha. Tomesana kobenga nzambe na bandaku na biso. Nós nos acostumamos a chamar, Gloire clamar por nous ekita na Deus, vie na que ngai. a sua glória esplandeça a minha La Bible vida. dit ceci. Mas a Bíblia diz o Le jour où il seguinte: a appelé Israël. o dia que ele chamou Israel, Abisi Moïse. ele disse a Moisés: Nalingi nakitisa nkembo na ngai. eu quero fazer descer a minha Mais kasi yebisa glória. libota oyo. Mas diga a esse povo Basokola pendant 3 jours. que se lave durante 3 Basokola dias, na mitema na bango. que lave até seus Na bilamba na bango. corações, as suas Na roupas banzoto na bango. e seus corpos. Bobo santo ya nzambe. Porque a santidade de Ekitaka Deus likolo ya bosanto. não somente desce sobre santidade. Tomesani mabe. Nos acostumamos mal. Je fais ce que je veux. Eu faço o que quero, Mais le quoi toi na bataya bakomba. mas como estamos no momento de Wana na lutas, kotiera kobuka nazo ali buka. eu vou entrar, vou continuar, Na vou zoniata. quebrar, eu vou pisotear. Si tu avais des yeux spirituels, Se você tivesse
miso ya molimo se tivesse olhos espirituais, olinga comprendre ntango mosusu bamaboko mosusu obeta komiyokisaka pasi ya pamba iria ver que outros aplausos que você dá, você só se atolobi dá amen dor. te je vais le répéter Mesmo se você não dizer amém, eu vou repetir. okotoka pendant un mois Você olekisita pode pamba suar durante um ano, parce que la Bible mês, dit porque a Bíblia diz: qui montera dans la montagne sainte de l'Éternel, psaume 23. quem subirá do monte do Senhor Santo eza moto ya maboko nesi na bosanto é aquele cujas mãos estão yo santas. siko na mwa oyo ozomata osambela ozomata na ngomba nani Esse mês você está subindo, orando, está subindo no monte de quem? quand l'obscurité commence Quando a escuridão começa, ntango baproblème ezobanda na quando os vi na yo problemas começam na sua kozelaka vida, lobi te não espere o amanhã. ntango wana nde fo banda koseexamine Esse tempo ali é que você tem que começar a se analisar. makambo ebanda osimba As coisas estavam bem, ndeni ezosimba te como de repente não dá mais certo? kozela te ekoma grave Não espere piorar as coisas. c'est ce que Israël avait fait É isso que Israel tinha feito. Israël ake bitumba Israel foi para a batalha, bakufi 4000 morreram 4.000. nesika bavanda Ao invés de ficarem quietos, baanalyse analisar, basali yango te eles não fizeram isso. bakeluka arche Eles renfort foram buscar o reforço, a Então, arche arca. ye. Quando a arca chegou, bakufi 30,000 morreram 30.000. makambo ebele Há ozoperdre muita coisa que você está soko ofandaki perdendo. oanalyse vi na Se yo você sentasse e analisasse a sua vida, tu n'allais pas les perdre você não ia perdê-las. basituation ebele ekomi grave Muitas situações se pioraram. soko ozwaki te ya Se kofanda você kokanisa dans le tivesse début tempo de sentar e pensar, elingai ekoma na niveau ekomi as te coisas não iam chegar até esse ponto. est-ce que quelqu'un me dit amen Mas será que alguém pode dizer amém? est-ce que quelqu'un va analyser sa Alguém vai vie analisar a vida dele? est-ce que Será? quelqu'un va analyser sa Será maison que alguém vai analisar a casa mobali dele? na yo mwasi na yo aotambola ndenge O nini seu esposo, a sua mulher, como Bana ele na yo está baza andando? ndenge nini? Como estão os seus filhos? analyse Analisa et tu auras de solutions e você terá soluções. Est-ce que tu veux